Série: Os 10 piores criminosos do mundo. Edmund Kemper. No vídeo de hoje, daremos início a uma série de vídeos sobre os piores criminosos do mundo. Contaremos suas histórias e crimes, uma série de dar frio na barriga e que tornará ainda mais difícil manter a fé na humanidade. Estão preparados? Mas, antes de darmos início à nossa série, já é inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreva para não perder nenhum vídeo dessa série impressionante e já deixa teu like. Vamos à história de hoje. Em 10º lugar está Edmund Kemper, serial killer e necrófilo americano, que assassinou 10 pessoas, dentre elas membros de sua própria família. Garoto prodígio. Edmund Emil Kemper III nasceu em 18 de dezembro de 1948 em Burbank, na Califórnia. Dono de um intelecto invejável, o garoto sofria bullying na escola por conta de seu tamanho, pois ainda na adolescência ele chegou a medir 2,6 metros de altura. O garoto também era notavelmente antissocial, o que o levou a ser cada vez mais solitário. Kemper teve uma infância difícil, foi negligenciado pela mãe e impedido de conviver com as irmãs. A mãe de Ed, por muitas vezes, o fez dormir no chão do sótão, alegando que ele apresentava perigo para as meninas da casa. Por esse motivo, quando seus pais se separaram, ele optou por ir morar com seu pai, o que não deu certo, pois seu pai havia se casado de novo e vivia com a esposa e o filho dela. E foi assim que Ed foi morar com seus avós paternos. E foi onde sua onda de crimes começou. Driblando especialistas. Após uma discussão com sua avó, Kemper achou a espingarda de seu avô e disparou 2 vezes contra a avó. E mesmo ela já estando morta, o rapaz, na época apenas com 15 anos, ainda esfaqueou seu corpo. Pouco tempo depois, quando chegou em casa, o avô também foi assassinado pelo neto. Kemper então ligou para sua mãe e comunicou à polícia sobre seus atos. Sentou e esperou que as autoridades viessem prendê-lo. Kemper foi parar em um centro de detenção para jovens com problemas psiquiátricos diagnosticado com esquizofrenia paranoide, onde passou anos sob a supervisão de especialistas e autoridades. Lá, sua inteligência foi extremamente útil. Além de se tornar um dos pacientes preferidos de todos, Kemper virou amigo e assistente de seu psicólogo. Essa amizade lhe rendeu acesso antecipado ao exame que deveria realizar para provar que estava reabilitado e voltar assim a viver em sociedade. Decorou as respostas do teste e gabaritou a prova, e em 1969, com 21 anos, conseguiu a liberdade e garantiu que sua ficha fosse arquivada. Juventude problemática. Após sair do centro de reabilitação, Kemper voltou a morar com a mãe, com quem mantinha uma relação conturbada. No início dos anos 70, Ed tentou ter uma vida social, tentando levar uma vida noturna, mas o comportamento dos jovens o incomodava. Como não se adaptou à vida de drogas, bebidas e libertinagem,
Ele tentou entrar para a polícia da Califórnia. Porém, mais uma vez, sua altura se tornou um empecilho. E isso foi a gota d'água para que o rapaz seguisse o caminho cruel e obscuro e se tornasse o mais perigoso tipo de serial killer, o chamado serial killer de temporada. De início, Kemper apenas oferecia carona para as jovens universitárias. Em entrevista, ele afirmou ter feito isso por volta de 150 vezes antes de começar a matar. Entre maio de 72 e fevereiro de 73, o serial killer confessou ter sequestrado 6 garotas, as quais assassinou de diferentes formas. Logo depois, ele praticava atos de necrofilia. Em alguns casos, ele decepava as jovens e se masturbava com suas cabeças, guardando-as em seu refrigerador para usá-las várias vezes. Ele relatou aos investigadores que costumava sair para caçar após brigas ou atitudes autoritárias de sua mãe. Fim dos problemas? A temporada de assassinatos de Kemper chegou ao fim em 20 de abril de 1973, quando sua mãe voltou de uma festa e o jovem a encontrou em seu quarto. Kemper aguardou ela dormir e espancou-a até a morte com um martelo. Decapitou e estuprou sua cabeça. Depois colocou sua cabeça em uma prateleira e usou como alvo para jogar dardos. Como se não bastasse, o criminoso cortou sua língua e a laringe e jogou-as no lixo, e tentou triturar suas cordas vocais. Porém, não conseguiu, o que para Kemper foi engraçado. Era como se até o triturador não aguentasse suas reclamações. Então Kemper convidou a melhor amiga de sua mãe para ir até sua casa para fazer uma visita. Foi aí que o jovem matou a mulher e roubou seu carro. Ed Kemper dirigiu a noite toda de sua casa na Califórnia até a cidade de Pueblo, no Colorado, quando resolveu ligar para a polícia. Já havia se passado horas desde que deixara sua mãe e a melhor amiga dela mortas em sua residência. Então resolveu comunicar à polícia sobre o ocorrido. As autoridades não acreditaram no jovem. Horas depois, ele fez outro telefonema, desta vez pedindo para conversar com o oficial que já conhecia. E dessa vez, a polícia resolveu investigar. Diferente de outros serial killers, Ed não entrou em contato com a polícia para se gabar ou debochar. Para ele, o jogo havia acabado com a morte da mãe. Por isso, mais uma vez, ele sentou e aguardou as autoridades virem prendê-lo. Depois de ser preso, Ed Kemper se tornou uma importante fonte de informação para o FBI. Questão retratada na série Mindhunter. Seus depoimentos foram cruciais para o desenvolvimento do método até hoje utilizado pelas autoridades para identificar serial killers, e até mesmo para a prisão de outros criminosos, como mostra na série da Netflix. Dentre suas falas mais marcantes está o momento em que confessa ter coletado souvenirs de cada vítima, para poder se lembrar do crime. Seu relato sobre retornar à cena do crime também foi crucial para os investigadores. De acordo com Kemper, para um serial killer é irresistível voltar ao local do crime e, assim, reviver a situação prazerosamente. Kemper se mostra arrependido de ter matado as jovens.
culpando inteiramente sua mãe por suas atitudes. Durante entrevistas, ele fez questão de ressaltar que ele só foi preso porque quis se entregar. Caso contrário, nunca teria sido descoberto. Kemper ainda está vivo. Hoje, com mais de 70 anos, ele vive em uma prisão no estado da Califórnia, onde cumpre sentença perpétua. Ele ainda concede entrevistas e surpreende a todos com sua inteligência. Seu QI foi medido em 145, o que o classifica como super inteligente. E aí, gostou desse vídeo? Quer conhecer mais sobre os outros criminosos? Então já se inscreve no canal, deixa teu like e compartilha esse vídeo com todos os teus amigos. Até o próximo vídeo. Série Os 10 Piores Criminosos do Mundo, Joaquim Kroll. Dando seguimento à nossa série de vídeos de tirar o sono, segue agora o segundo vídeo. Se você achou a história de Edmund Kemper de embrulhar o estômago, então venha conferir mais uma história horripilante. Mas, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, nos ajuda na busca diária de crescimento. Deixa teu like e vamos a mais um caso da nossa lista. Em nosso nono lugar se encontra Joaquim Kroll, conhecido como Canibal de Ruhr. Ele fez 14 vítimas durante seu período criminoso, mas as autoridades acreditam que ele fez muito mais vítimas do que o revelado. Kroll conseguiu fugir da mira da polícia por 20 anos, fazendo com que 6 homens fossem presos injustamente em seu lugar. Mas seu reino de matança chegou ao fim quando ele entupiu um banheiro compartilhado com as entranhas de uma vítima. Infância na Alemanha nazista. Kroll nasceu em 17 de abril de 1933, justamente quando o Partido Nazista estava em um período de ascensão na Alemanha. Filho de um mineiro de Hindenburg, Kroll era o caçula de 8 irmãos. Era considerado fraco. Muitos apontam que essa constante degradação familiar, juntamente com uma criação instável durante a Segunda Guerra, possa ter contribuído para seus crimes quando adulto. Como muitas outras famílias, durante a Segunda Guerra, os Krolls sofriam de extrema pobreza e fome. Seu pai, que serviu ao exército alemão na guerra, foi levado como prisioneiro pelo exército russo e acredita-se que ele tenha morrido. Com o fim da Segunda Guerra, a família de Kroll mudou-se para Norte Rhine-Westphalia. Em 1948, Joaquim deixou a escola após repetir de ano várias vezes. Ele estudou até a terceira série apenas. Mais tarde, alguns testes que fez afirmaram que ele tinha um QI de 78. Já outros relatórios afirmam que ele mal sabia ler. Logo após deixar os estudos, começou a trabalhar na lavoura e logo desenvolveu seu apetite por assassinatos. Quando trabalhou na fazenda, ajudando no abate de animais, Joaquim disse que seu ofício o inspirava em suas fantasias assassinas. Ao ver um porco sendo morto, por exemplo, o episódio despertou nele um desejo sexual. Ainda nessa fase, Kroll tentou um relacionamento com uma mulher, mas disse se sentir estranho e inadequado sexualmente com mulheres. Ele descreve seu único ato sexual como um fracasso. Dessa forma, sua mente distorcida
concluiu que ele deveria se relacionar sexualmente com alguém que não reclamasse de seu desempenho. Em 1955, à medida que sua obsessão pela morte crescia, a mãe de Kroll faleceu e logo se iniciou sua jornada de massacres e carnificinas, espalhando terror na cidade de Duisburgo. Vítimas. Em 8 de fevereiro de 1955, fez a sua primeira vítima, Irmgard Strell, de 19 anos. Ela foi estuprada, esfaqueada e estripada. Seu corpo foi encontrado em um celeiro em Lundgausen. Em 16 de junho de 1959, Clara Tesmer Frida, de 24 anos, foi assassinada em um campo, nas proximidades de Reno. Dessa vez, ele já começou a demonstrar traços daquilo que seria sua marca registrada, o canibalismo. Kroll teria removido pedaços de sua vítima, nádegas e coxas, e levado para casa para o jantar. Essa ocasião marcou também sua primeira fuga da polícia, que acabou prendendo um homem chamado Heinrich Ott pelo crime. Ott se enforcou na prisão e Kroll continuou agindo. Em 26 de julho de 1959, Manuela Knott, de 16 anos, foi estuprada e estrangulada no parque da cidade de Essen. Kroll removeu partes de suas nádegas e coxas. Em 1962, Barbara Broods, de 12 anos, foi sequestrada em Berkshire. Seu corpo jamais foi encontrado. Em 23 de abril de 1962, Petra Jesse, de 13 anos, foi estuprada e estrangulada em Dinslaken, Bruckshausen. E mais uma vez, um inocente vai em seu lugar. Vincent Quinn foi preso e condenado. Em 4 de junho de 1962, Monica Tafel, de 12 anos, foi morta em Walsum e teve fatias de suas nádegas cortadas. Em 22 de agosto de 1965, Hermann Schmitz, de 25 anos, ele e sua namorada Marion foram atacados por Kroll enquanto namoravam no carro, em Duisburgo. Hermann foi sua única vítima do sexo masculino e sua namorada Marion conseguiu fugir. Em 13 de setembro de 1966, Ursula Rowling, de 20 anos, foi estrangulada em Fostbush Park. Seu namorado Adolf se suicidou após ser acusado de matar sua companheira. Em 22 de dezembro de 1966, Ilona Hark, de 5 anos, foi violentada e morreu afogada depois de ser jogada em uma vala em Wuppertal. Em 12 de julho de 1969, Maria Hetsch, de 61 anos, foi estuprada e estrangulada em Höchstwagen. Em 21 de maio de 1970, Jutta Hamm, de 13 anos, foi atacada e estrangulada enquanto ia para casa a partir de uma estação de trem. Em 1976, Karen Topieder, de 10 anos,
foi estrupada e estrangulada em Voert. Em 3 de julho de 1976, Marion Kettner, de 4 anos. Essa morte levou à sua prisão. Nesse dia, Kroll sequestrou Marion em um parque. A prisão. Em um conjunto de apartamentos em Duisburgo, onde o banheiro era compartilhado, um vizinho questionou Kroll, perguntando se ele sabia o que estava bloqueando a tubulação do banheiro. E Kroll respondeu: "Descubra se tiver coragem", de forma irônica. Esse vizinho, ao olhar o banheiro, achou um minúsculo órgão humano e imediatamente contatou a polícia. Numa busca realizada no apartamento de Kroll, a polícia encontrou o pequeno corpo de Marion cortado. Algumas partes estavam no frigorífico e havia uma pequena mão cozinhando em água fervente. Kroll foi preso imediatamente. Admitiu ter matado Marion e deu detalhes sobre outros 14 assassinatos. Durante seu julgamento, Kroll alegou comer carne humana para economizar no supermercado. Em abril de 1982, ele foi julgado e condenado a 9 prisões perpétuas. E em 1991, o serial killer morreu no presídio de Rensbeck, vítima de infarto. Método. Kroll quase nunca repetia o lugar onde matava. Ele pegava suas vítimas de surpresa e as estrangulava rapidamente. Depois tinha relações sexuais com o cadáver. Então mutilava, cortava pedaços para serem comidos. Se você gostou desse vídeo ou curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para não perder nenhum dos vídeos da nossa série. Aproveita, deixa teu like e compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Série: Os 10 maiores criminosos do mundo. Robert Franklin Straude. No vídeo de hoje, daremos continuidade à nossa série sobre os piores criminosos do mundo. Dessa vez, trazendo o famoso Robert Straude. Está curioso para saber mais sobre a vida de Straude? Então deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Robert Straude certamente faz parte dos mais famosos criminosos americanos do século XX. Não é o número de seus assassinatos que o destaca, pois matou apenas 2 homens, enquanto serial killers matam dezenas, mas as circunstâncias excepcionais de sua detenção ao longo de 50 anos. Conhecido como Birdman of Alcatraz, foi um assassino condenado, prisioneiro federal e escritor americano, considerado um dos criminosos mais notórios dos Estados Unidos. Durante seu tempo na penitenciária de Leavenworth, ele criou e vendeu pássaros e se tornou um respeitado ornitologista. Biografia. Nascido em Seattle em 28 de janeiro de 1890, Robert Franklin Straude teve uma juventude conturbada e problemática. O relacionamento com seu pai, que sempre fora contra o seu nascimento, também foi marcado por abusos, agressões e rejeição. Aos 18 anos, Straude saiu de casa e foi para o Alasca, onde conheceu Kitty O'Brien, prostituta por quem se apaixonou incondicionalmente. Aos 19 anos, matou um homem que supostamente teria estuprado sua namorada. Straude baleou Dahmer na cabeça e o matou.
Depois disso, se entregou à polícia. Confinamento. Em contato com ambientes agressivos desde sua juventude, Robert Stroud ficou conhecido como um detento problemático durante seu tempo na Penitenciária Federal da ilha de McNeil, em Washington. Foi lá que Stroud esfaqueou violentamente outro detento, que denunciou Stroud de levar comida para sua cela. Sua transferência para a penitenciária de Leavenworth aconteceu após cumprir 6 meses de confinamento solitário, sua punição após o esfaqueamento. Ainda em meio a problemas, foi em Leavenworth, Kansas, que Stroud matou mais uma vítima a facadas, dessa vez um guarda que teria assediado Robert. Sua acusação contra o agente penitenciário foi confirmada por outros prisioneiros que possuem livros sobre suas experiências em Leavenworth. Diferente dos típicos serial killers, Robert Stroud não tinha grande número de vítimas em sua ficha, o que o levou ao confinamento solitário e o salvou de pena de morte. Durante seus momentos a sós, o único contato que tinha era com pássaros, e foi aí que começou sua história como Birdman de Alcatraz. O Homem-Pássaro. Convencendo o diretor da prisão em que estava a manter o trabalho de cuidar dos pássaros, Robert viu sua paixão pelas aves, em especial canários, crescer. Muito focado e interessado nos estudos, Stroud se permitiu a aprender mais sobre os animais que tanto ajudava e amava. Seu pequeno hospital de pássaros se tornou algo lucrativo, fazendo com que uma segunda cela ao lado fosse expandida e o permitindo cuidar dos pássaros doentes de outras pessoas. Ele criou seus próprios tratamentos para aves e começou a criá-las. Seus estudos em aves se tornaram referência no mundo da ornitologia, o que fez de Stroud respeitado na área. Em 1933, Stroud chegou a publicar uma obra científica respeitada, e sua reputação como ornitólogo foi crescendo. Em 1942, decidiu se transferi-lo para a famosa prisão de Alcatraz, de segurança máxima, aquela da qual se dizia que ninguém escapava. E Stroud foi proibido de manter seus pássaros. Entretanto, conseguiu publicar seu segundo livro, ainda prisioneiro, de uma das mais famosas penitenciárias do mundo. Em 1963, após 17 anos preso em Alcatraz, Robert Franklin Stroud faleceu enquanto dormia. A história de Stroud resultou em um livro publicado em 1955, cujo título é Birdman of Alcatraz, O Homem dos Pássaros de Alcatraz no Brasil, que deu origem, em 1962, a um filme bem-sucedido, chamado no Brasil de O Homem de Alcatraz, estrelado por Burt Lancaster. Stroud faleceu sem conseguir autorização para ver o filme. E aí, gostou da nossa história de hoje? Deixa aqui nos comentários sobre o que você quer ver por aqui. Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e compartilha com teus amigos. Até o próximo vídeo. Série: Os 10 piores criminosos do mundo. Pedro Rodrigues Filho. No vídeo de hoje, daremos continuidade à nossa série sobre os piores criminosos do mundo. No nosso terceiro vídeo, vamos falar sobre Pedro Rodrigues Filho. E quem diria que teríamos um brasileiro nessa lista, não é mesmo?
Mas antes de irmos adiante, já se inscreve no canal e deixa teu like para nos ajudar a continuar crescendo no YouTube. Agora vamos à nossa história. Pedro Rodrigues é o oitavo em nossa lista, mais conhecido como Pedrinho Matador, é um ex-assassino em série brasileiro. É considerado o maior assassino em série do Brasil, tendo oficialmente sido condenado a mais de 400 anos de prisão, por matar 71 pessoas. No entanto, ele alega ter matado mais de 100. Ele gosta de reforçar sua fama contando outras histórias, muitas das quais não se sabem ao certo se aconteceram ou não, escreveu a revista Época. Pedrinho está em liberdade desde 2018, após ter ficado preso por 42 anos. Abre aspas. O crime não é brincadeira. Muitos estão entrando por verem os galhos, fama e dinheiro, não a raiz, prisão e morte. É como o diabo, dá com uma mão e tira com a outra. Tem muitos jovens que entram e quando querem sair já é tarde demais. Fecha aspas. Disse Pedrinho à Folha de São Paulo em 2018. Biografia. Pedro nasceu em 29 de outubro de 1954, em uma fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Nasceu com uma rachadura no crânio devido a agressões que seu pai fez contra sua mãe durante a gestação. Ele tem 13 irmãos, 10 mulheres e 3 homens. Os crimes. Antes mesmo de completar 18 anos, Pedrinho matou várias pessoas. Segundo uma entrevista, ele afirma que sentiu vontade de matar a primeira vez aos 13 anos, numa briga com o primo mais velho. Ele empurrou o primo em uma prensa de moer cana e ainda desferiu golpes de faca pelo corpo do primo. Ele não morreu por pouco. Com 14 anos, Pedrinho fez sua primeira vítima fatal. Matou o vice-prefeito da cidade de Alfenas, Minas Gerais, com uma espingarda que pertencia ao seu avô, em frente à prefeitura da cidade. O motivo foi por ter demitido seu pai, um guarda escolar, pois ele tinha sido acusado de roubar merenda. Logo após, ele também matou um vigia, ao qual ele supôs ser o culpado pelo roubo da merenda. Após os crimes em Alfenas, Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde começou a roubar bocas de fumo e matar traficantes. Conheceu a viúva de um líder do tráfico, apelidada de Botinha, e foram viver juntos. Assumiu as tarefas do falecido e logo se viu, abre aspas, obrigado, fecha aspas, a eliminar alguns rivais. Morou em Mogi até Botinha ser executada pela polícia. Pedrinho escapou dos policiais, mas não deixou o tráfico de drogas e acabou montando seu próprio negócio. Envolveu-se depois com Maria Aparecida Olímpia, que chegou a engravidar, mas perdeu o bebê. Ele se dizia apaixonado por ela, mas em um determinado momento, ele a encontrou morta a tiros. E para saber o responsável pelo assassinato de sua mulher, Pedrinho torturou e matou várias pessoas. Quando ele soube de quem se tratava, um traficante rival, ele invadiu uma festa de casamento com mais 4 amigos e matou, além do assassino de Maria, outras 6 pessoas e deixou também mais de 16 feridos. Isso tudo aconteceu antes dele atingir a maioridade. Pedrinho foi preso em 1973 com apenas 18 anos.
e foi condenado a 128 anos de prisão. Acredita-se que ele tenha assassinado 48 pessoas na prisão, incluindo seu pai. Eram pessoas que não prestavam, disse Pedrinho em relação a estupradores e traidores. Numa prisão em Araraquara, ele degolou com uma faca sem fio um homem que era acusado de matar sua irmã. Era amigo meu, mas eu tive que matar, disse ele. Em seu braço esquerdo traz tatuada a frase: "Mato por prazer". Homicídio do pai. Pedrinho executou o próprio pai na cadeia, onde ambos cumpriam pena, depois de ficar sabendo que ele havia matado sua mãe com 21 facadas. Abre aspas. Ele deu 21 facadas na minha mãe, então dei 22. Fecha aspas. Disse a uma entrevista para o jornalista Marcelo Rezende. Abre aspas. O povo diz que comi o coração dele. Não, eu simplesmente cortei, porque era uma vingança, não é? Cortei e joguei fora. Tirei um pedaço, mastiguei e joguei fora. Fecha aspas. Modus operandi. Costumava usar uma faca, mas disse à revista Época que matou cerca de 10 pessoas, quebrando-lhes o pescoço. Motivação e perfil psicológico. A especialista brasileira em criminologia, Ilana Casoy, afirmou, segundo a Folha de São Paulo, que Pedrinho não é um justiceiro, mas sim um vingador, pois mata aqueles que ele considera com o que há de pior na sociedade. Os psiquiatras Antônio José Elias Andraus e Norberto Zoner Júnior, que o avaliaram em 1982 para um laudo pericial, escreveram que a maior motivação de sua vida era a afirmação violenta do próprio Will e o diagnosticaram com caráter paranoide e antissocialidade. Prisões. Pedrinho foi preso a primeira vez em 24 de maio de 1973 e viveu na prisão por boa parte da sua vida adulta. Enquanto estava sendo transferido para o presídio, assassinou seu companheiro de viagem. Ambos estavam algemados, mas isso não impediu Pedrinho de matá-lo a sangue frio, alegando que o outro detento seria um estuprador. Em 2003, apesar de ter sido condenado a 126 anos de prisão, esteve para ser solto, pois a lei brasileira proíbe que alguém passe mais de 30 anos preso. No entanto, por causa dos crimes cometidos dentro do presídio, que aumentaram sua pena para quase 400 anos, sua permanência na prisão foi prorrogada pela Justiça até 2007. Após permanecer por 34 anos na prisão, foi solto em 24 de abril de 2007. Foi preso a segunda vez em 2011. Teria que cumprir mais 8 anos de prisão por crimes que cometeu enquanto esteve detido em São Paulo. Os crimes foram motim e cárcere privado. Pedrinho voltou a ser solto em 2018. Se converteu ao cristianismo, se diz arrependido. Tinha 64 anos quando foi solto e passou a ser chamado de Pedrinho, ex-matador. E aí, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo da nossa série. Deixa teu like e compartilha esse vídeo com todos os teus amigos. Até o próximo vídeo. Série: Os 10 maiores criminosos do mundo. Luiz Garavito.
No vídeo de hoje, falaremos sobre mais um serial killer, o quinto da nossa lista. Dessa vez, o com o maior número de vítimas do mundo, Luiz Alfredo Garavito Cubillos, conhecido como La Bestia, El Monstro de Gênova ou Tribilín, que significa, da tradução para o espanhol, do personagem de desenho animado Pateta. É um estuprador e assassino em série de nacionalidade colombiana. Antes de conhecermos um pouco mais sobre Luiz, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e nos ajude a continuar crescendo por aqui. Agora senta que lá vem a história. Infância obscura. Luiz Garavito nasceu em Gênova, no interior da Colômbia, em 25 de janeiro de 1957. Filho mais velho de uma família com 7 irmãos, cresceu em um lar violento, sofria abusos verbais e físicos do pai, era alvo de bullying na escola e, além disso, foi vítima de abuso sexual cometido por 2 vizinhos diversas vezes. Cansado das agressões sofridas tanto em casa quanto na escola, ele fugiu de casa aos 16 anos. Nos poucos trabalhos que conseguia, era logo demitido por frequentes ataques de raiva. O trabalho mais estável que teve foi como vendedor de estátuas religiosas e santinhos com orações. Com dificuldade para manter um trabalho e estabilidade emocional, Garavito tornou-se alcoólatra aos 21 anos. Chegou a tentar cometer suicídio. Buscou os serviços de assistência social da Colômbia, mas a ajuda psicológica que recebia apenas se focava na depressão, enquanto na realidade ele lidava com problemas muito maiores. Vivia dentro dele um indomável desejo extremo de matar, que o oprimia e dominava. E então, em 1992, aos 45 anos, finalmente cedeu ao seu mais obscuro desejo e começou então a sua horrível carreira de mortes. Desde 1960, a Colômbia enfrentava uma guerra civil e, após mais de 30 anos, inúmeras pessoas tinham sido vítimas deste conflito. Isso causou um grande número de desalojados, sendo uma boa parte deles crianças que, por morte dos pais, não tinham qualquer lugar para onde ir ou onde morar. Como a grande maioria não tinha familiares, ninguém teria conhecimento caso essas crianças desaparecessem. Garavito não só sabia desta situação, como se aproveitou dela durante vários anos. Modus operandi. Luiz disfarçava-se como sendo alguém com intenção de ajudar as crianças desalojadas. Uma vez disfarçou-se de padre, outras de agricultor ou idoso. Constantemente variava a forma de se disfarçar para confundir as autoridades. Oferecia emprego, comida e ajuda para atrair suas vítimas, que eram crianças pobres, camponeses ou crianças de rua, e suas idades variavam de 8 a 16 anos. Garavito se aproximava delas nas ruas, oferecendo presentes e pequenas quantias de dinheiro. Depois de ganhar sua confiança, ele levava sua vítima para passear. Assim, quando a vítima se cansava, ele poderia se aproveitar dela. Ele as estuprava, cortava suas gargantas e geralmente as desmembrava. A maioria dos corpos das vítimas apresentavam sinais de tortura. Entre os anos de 1992
Em 1997, enquanto as investigações ainda não começavam, Luiz fazia o possível para fugir da polícia. Vivia em constante movimento. Ao longo de 7 anos, passou por 54 cidades da Colômbia e algumas do Equador, que pede sua extradição até hoje. Também mudava a aparência e o método de abordagem. Chegou a se vestir de médico, monge, funcionário de entidades beneficentes e até de mendigo. Começo do fim. Em novembro de 1997, já com alguns nomes de vítimas listados, os investigadores encontraram uma vala recheada com 36 ossadas de crianças, na cidade de Pereira. Pela primeira vez, Luiz entrou na lista de suspeitos, graças aos depoimentos coletados. Prisão e sentença. Garavito foi capturado no dia 22 de abril de 1999, após o que confessou o assassinato de 140 crianças. Entretanto, ele ainda é investigado pelo homicídio de 172 crianças em mais de 59 cidades colombianas. Ele foi considerado culpado em 138 dos 172 casos em que fora acusado. Outros casos ainda continuam em investigação. As sentenças para estes 138 casos somaram 1.853 anos e 9 dias de prisão. Em virtude das restrições na lei colombiana, entretanto, ele não pode ser mantido preso por mais de 30 anos. Considerando ainda sua ajuda às autoridades colombianas, sua pena fixou-se em 22 anos de prisão. Prevendo sua saída em 2022, a Procuradoria-Geral colombiana iniciou novas investigações em 2018 para averiguar se ele poderia ser condenado por outros crimes, o que poderia mantê-lo na prisão. Em março de 2022, Garavito ainda continuava preso. E aí, gostou desse vídeo? De todas as histórias contadas aqui até hoje, essa definitivamente foi a mais difícil de fazer para mim, em virtude de tantas vidas de crianças ceifadas. Eu, como mãe, me senti horrorizada. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Deixa teu like e nos ajude a continuar crescendo por aqui. Se inscreve no canal e compartilha com teus amigos. Até o próximo vídeo.